CEO do fundo que administra o PSG, está de olho no time do Santos, para um possível investimento no futuro. A Qatar Sports Investments negocia com o Peixe para se tornar um dos investidores do time paulista. O pai de Neymar é o articulador das conversas com o grupo, que pertence ao governo do Qatar. O negócio não é simples, mas é bem provável que aconteça. E até esse momento não está próximo de um desfecho. Mas o que impede esse negócio acontecer? Quais as dificuldades dessa negociação? É isso que fomos atrás de descobrir. No Brasil, a QSI, que é a sigla desse grupo do Qatar, vê a oportunidade de expandir ainda mais os seus negócios. Recentemente, o Grupo City e a 777 Partners adquiriram o controle das SAFs, do time do Bahia e do Vasco. O Grupo City fez a aquisição do Bahia. A 777 Partners fez a aquisição do Vasco. O fundo dono do time do PSG quer ser parceiro na valorização de ativos para colher frutos no futuro. Essa é a principal intenção da QSI. O Santos tem conversado nos últimos meses com a Qatar Sports Investments. A famosa QSI é um fundo de investimento dono do PSG, da França. Desde o ano passado, o grupo tem buscado novos caminhos para crescer mundialmente. O Santos, durante as negociações com a Qatar Sports Investments, a QSI, ambos negociam uma parceria para o Santos receber investimentos em seu departamento de futebol e transformar a realidade atual do time do Santos. Há duas questões muito importantes para a QSI decidir se vai avançar ou não nas negociações. A primeira delas é o cenário financeiro do Santos. O fundo tem preocupação principalmente com a situação da dívida do clube. Em um estudo que foi divulgado recentemente por uma consultoria financeira, com base nos demonstrativos financeiros dos clubes brasileiros em 2022, apontou que o endividamento líquido do Santos é de 540 milhões de reais, o nono maior do Brasil. Desse total, 204 milhões de reais são dívidas tributárias e 97 milhões de reais são de empréstimos. Na última temporada, o Santos teve 342 milhões de reais em receitas, chegando a um superávit de 16,9 milhões de reais. Superávit significa o resultado positivo a partir da diferença entre aquilo que se ganha, a receita, e aquilo que se gasta, a despesa. Esse número ficou abaixo da meta prevista em orçamento esperado pelo clube. Algumas informações de jornalistas brasileiros afirmam que a QSI já recebeu os demonstrativos financeiros referentes ao ano de 2022 do clube. Outro problema, que também é discutido nos bastidores, é a transformação do Santos em SAF. Já falamos desse assunto em outro vídeo aqui do canal. Internamente, o time gestor do Santos só aceita a mudança para Clube Empresa caso tenha 51% das ações. Esse tipo de modelo não interessaria ao fundo, ligado ao Qatar nesse momento. O Santos já teve outras sondagens para um possível investimento como SAF, mas pelo fato de não abrir mão da posição de acionista majoritário, fez com que as aproximações fossem recusadas. No PSG, a história com a QSI começou assim. O fundo adquiriu 70% das ações do clube em 2011. Já no ano seguinte, comprou os 30% restantes, tornando-se a única dona da equipe de Paris. Em outubro de 2022, o fundo do Qatar anunciou ter adquirido também 21,67% das ações do Braga, de Portugal. Procurado por parte da imprensa, o Santos afirmou que não vai se pronunciar sobre o assunto. É nesse sentido que o Santos tenta convencer a QSI de avançar nas negociações e investir no futebol do Santos. A parceria com o Braga é um exemplo que o Santos vê como possibilidade para acertar com a QSI. Para isso, o time precisa se tornar uma SAF, mesmo mantendo o controle do clube e a maioria das ações. O primeiro passo dado para aumentar o poder da QSI no futebol e o tamanho de sua marca foi investir no Braga de Portugal. Comandado pelo bilionário Nasser Al-Khelaifi, o fundo adquiriu 21,67% das ações do clube europeu, pelo valor de 90 milhões de euros. O negócio mostrou uma nova tendência de investimento da QSI. O fundo, que é dono do PSG,
e tem controle sobre toda a gestão do clube. No caso do Braga, é diferente. A Qatar Sports Investments é dona de uma parte minoritária das ações e apenas investe no clube. O objetivo da QSI, então, passou a ser contribuir com a marca do Braga. Assim, naturalmente, com o passar do tempo, o valor do seu percentual de ações aumentaria. Em entrevista logo depois do acordo com os portugueses, Nasser Al-Khelaifi explicou o negócio. Abre aspas. O Braga é uma instituição portuguesa exemplar, com uma história orgulhosa, enorme ambição e reputação por excelência dentro e fora de campo. Como investidora e parceira, estamos ansiosos para inovar, crescer e desenvolver o clube. Nos times masculino e feminino, no lado comercial e de marca, e em todas as comunidades e negócios que ele apoia, com o Braga seguindo seu caminho ambicioso, disse o investidor. Fecha aspas. O novo Estatuto do Santos foi aprovado pelos sócios em novembro do ano passado, depois de passar pelo Conselho Deliberativo. O documento já prevê todos os trâmites necessários para que o Peixe se torne uma SAF. Se você não sabe o que é SAF, significa Sociedade Anônima do Futebol. Pelos corredores da Vila Belmiro, também se fala em outros tipos de sociedades. O possível acordo do Santos com a QSI ainda é discutido e precisa da definição de vários detalhes. O Estatuto Social do clube é claro sobre as opções possíveis para que se firmem parcerias para investimentos. Mas o que diz o Estatuto Social do clube, recém-reformado, sobre sociedades com terceiros? No Estatuto Social do clube, existe uma menção à Sociedade Anônima do Futebol. No parágrafo 5º, o documento abre a possibilidade do Santos se tornar uma entidade do tipo, de acordo com a Lei 14.193/2021, assim podendo vender mais de 49% de suas ações. Para isso acontecer, a transferência de bens precisaria ser aprovada pelo Comitê de Gestão. Só depois, ir para o Conselho Deliberativo. Então teria que passar, em uma última etapa, pela Assembleia Geral, para que os sócios aprovassem. Otimista, o Santos avança em negociação com o Fundo do Qatar e aguarda a formalização para um possível acordo. O clube e a QSI discutem muitos detalhes, antes mesmo de colocarem algo no papel. Tudo vem sendo conversado com muito cuidado. Se tratando do Santos, um dos maiores clubes do mundo, essa negociação pode abalar o mundo do futebol. Esse assunto precisa passar pelo Conselho Deliberativo do Santos. O Santos está otimista nas negociações com a Qatar Sports Investments, fundo dono do PSG da França, e acredita que as partes chegarão a um acordo, para que a parceria seja firmada o quanto antes. Com a ajuda do pai do atacante Neymar, o clube mantém negociações com a QSI. Nos últimos meses, as conversas avançaram sem grandes empecilhos. O Santos aguarda uma formalização de tudo o que vem sendo conversado entre as partes. A ideia de negócio é que a QSI seja parceira do Santos, somente na estrutura do departamento de futebol, participando de contratações e negociações, mas sem ter o controle do clube. O presidente atual do Santos, Andrés Rueda, é totalmente contra a ideia do Santos vender mais de 49% de suas ações e virar uma SAF, como prevê o Estatuto Social. O Santos busca agora firmar essa parceria. O Conselho Deliberativo do clube precisa aprovar. A diretoria do Peixe aguarda a formalização das conversas dos últimos meses, para que o assunto possa ser levado aos conselheiros em reunião. Nasser Al-Khelaifi, que é o CEO do fundo que administra o PSG, está disposto a ter o Santos na sua carteira de investimentos. O caminho que deve ser utilizado provavelmente será esse. A Qatar Sports Investments deve abrir uma empresa no Brasil, para firmar uma sociedade com o Santos. O Estatuto Social do Santos prevê situações assim. O clube não vira uma sociedade anônima do futebol, mas pode negociar até 49% de ações, que seriam rendas futuras. Também há prioridade na compra de jogadores das categorias de base, o uso da marca santista que é considerada um grande ativo, e a participação na venda de atletas. Esse é o modelo utilizado por outros clubes no mundo, mas que seria inédito no Brasil. Exemplos como esse. O Bayern de Munique da Alemanha é uma sociedade anônima,
com 75% de suas ações, enquanto 8,33% pertencem à Audi, 8,33% à Adidas e 8,33% à Allianz. Porto e Benfica de Portugal também têm a maioria de suas ações, enquanto o restante está dividido entre investidores. O fundo que negocia com o Santos tem apenas 21,67% do Braga, de Portugal, e passou a investir no clube, sem que tenha o controle como sócio majoritário. Apesar do otimismo interno, o Santos trata o assunto com muita cautela fora do clube. A diretoria não deseja gerar ilusão ou empolgação demais na torcida. De forma oficial, negou qualquer negociação com o fundo dono do PSG, a QSI. Até que haja um acordo com a Qatar Sports Investments, o Santos vai evitar falar sobre as negociações. Isso até o momento parece fazer muito sentido, porque qualquer confirmação pública pode atrapalhar um possível desfecho positivo. As negociações ainda não estão perto de um desfecho. E você, acha que o Santos deve se tornar uma SAF? Qual a sua opinião? O Santos deve fechar uma parceria com a Qatar Sports Investments? Ou deve negociar com outros investidores? Vai nos comentários e vê o que a galera está falando sobre esse tema. Deixa seu like no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição e até o próximo vídeo.